Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Essa é a nossa terceira aula dessa sequência sobre álgebras. Na aula de hoje, nós vamos estudar algumas expressões algébricas simples e aprender a fazer redução de termos semelhantes. De uma forma geral, nós vamos aprender a fazer operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, utilizando essas expressões algébricas simples que a gente vai chamar de monômios. Isso é o que nós vamos aprender nessa aula. Primeiro, nós vamos entender como é formado um termo algébrico, vamos entender o que são termos semelhantes, vamos aprender como faz adição, subtração, multiplicação e divisão com esses termos algébricos que a gente estuda aqui. E por último, a gente vai aprender como simplificar expressões algébricas fazendo a redução dos termos semelhantes. Para a gente começar, vamos entender como é formado um termo algébrico. A gente já falou nas aulas anteriores sobre esses termos algébricos. Na primeira aula eu mostrei para vocês as primeiras noções de álgebra. E nessas primeiras noções de álgebra, a gente já teve uma ideia do que é um termo algébrico. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como esse termo é formado. Um termo algébrico, como a gente vê aqui alguns exemplos, é formado a partir de duas partes. A primeira parte é a parte numérica, que a gente chama de coeficiente. E a segunda parte é a parte literal, que são as letras que vão compor esse termo. Se a gente der uma olhada nesses exemplos, nós vamos entender bem facilmente. Aqui, o menos 3 que você vê aqui no início, esse menos 3 é o que a gente chama de coeficiente. Então, o coeficiente desse termo é o menos 3. O restante, a partir do momento que eu tiro o menos 3, todo o resto é chamado de parte literal. Então, aqui o x ao quadrado representa a parte literal. Da mesma forma, quando eu olho para esse menos 5ax, esse menos 5 que você vê aqui, esse menos 5 é o coeficiente. O restante do termo que você observa, no caso o ax, é o que a gente chama de parte literal. Nesse termo que você tem aqui, bem curioso, você vai notar somente a parte literal, né? O x aqui é a letra, então ele é a parte literal. É importante que a gente entenda que nesse termo a gente tem um 1 aqui na frente. Esse 1 não precisa aparecer, tá? Então eu tenho aqui 1x. Então mesmo sem aparecer esse 1, eu devo entender que o coeficiente aqui é o 1, tá? Então esse 1 é o meu coeficiente quando ele não aparece no termo. Isso vai ser igual, por exemplo, se eu tivesse menos y. Então, se eu tivesse menos y, você não vê o número aqui. Então, o y, ele é a minha parte literal, tá bom? Vou abreviar aqui, é a minha parte literal. E quem é o coeficiente? O coeficiente é o número que acompanha o y. Nesse caso, o coeficiente desse termo seria menos 1, tá bom? Então, é importante entender isso, porque na maior parte das vezes a gente vai fazer contas usando esses coeficientes. Então, menos 3, menos 5, 1, menos 1. Nesse exemplo que você vê aqui, mnx ao cubo y sobre 2, o coeficiente é 1 que tem aqui em cima, porque tem um 1 acompanhando esses termos. Então, 1 sobre 2. Então, aqui o meu coeficiente, vou só escrever o coeficiente, é 1 sobre 2. Todo o resto, toda essa composição que sobra aqui, a gente chama de parte literal. Então, um monômio ou um termo algébrico, tá? Um monômio, de uma maneira geral, ele é formado por um coeficiente, que é o número, e uma parte literal, que é todo o resto, quando eu tiro esse número. Quando esse número não aparece, é importante que você perceba, ele vai ser 1 ou menos 1, dependendo do sinal, né? Aqui foi menos 1, onde eu tinha menos y. Aqui foi 1, onde eu tinha x. O que são, então, termos semelhantes?
Dois termos algébricos, dois ou mais termos algébricos, eles são semelhantes quando eles possuem a mesma parte literal. Lembra da parte literal? A parte literal ela é formada pelas letras. Então aqui, ó, x ao quadrado representa a parte literal. X ao quadrado representa a parte literal. Então, se essa parte literal ela é a mesma, esses termos a gente diz, eles são semelhantes. O coeficiente não importa. Então, aqui eu tenho menos 3 e eu tenho 13. Mas a parte literal, x ao quadrado, é a mesma. Se essa parte literal ela for exatamente a mesma, eu tenho termos semelhantes. É muito importante a gente entender isso. Porque quando a gente vai fazer conta, além de entender que a gente faz conta com os coeficientes, normalmente a gente faz conta quando os termos eles são semelhantes. Nesse momento, nessa fase para vocês, é importante entender isso. Eu somo e eu diminuo termos que são semelhantes, tá? Então é muito importante entender quando eles são ou quando eles não são semelhantes. Olha para cá, ó. Menos 5, olha a parte literal, a ao quadrado x. Então, esse a ao quadrado x é o mesmo a ao quadrado x que eu tenho aqui, ó. Então, como eu tenho a ao quadrado x na parte literal dos dois termos, então eu digo que esses termos eles são semelhantes. Olha para cá, ó. Menos 1, né? Lembra que tem menos 1 aqui, ó. Menos 1x, 10x, 71x, 3 sobre 2x. Todos esses termos têm a mesma parte literal. Então, como eles têm a mesma parte literal, eles são semelhantes. Tá tranquilo isso, eu imagino. Então, aqui, ó, menos 5y, a parte literal, ó, y. Então, como a parte literal é a mesma, então eu tenho termos semelhantes. Lembra, o coeficiente não importa. O importante, para ser semelhante, é obrigatório possuir a mesma parte literal. Então, quando os termos eles possuem a mesma parte literal, aí eu vou poder dizer que esses termos eles são semelhantes. Tudo bem? Aqui para a gente entender, olha só. Esses termos que a gente vai ver aqui agora, vai ficar fácil de entender, eles não são semelhantes, vamos entender. 10x ao quadrado e 10y ao quadrado. Por que não são semelhantes? Primeiro, a letra em um termo é x, a letra no outro termo é y, então não são semelhantes porque as letras são diferentes. Mesmo que eu tenha a ao quadrado nos dois, eu não tenho termos semelhantes. Agora olha para cá, ó. Aqui eu tenho 32ax ao quadrado, tá vendo? Então esse ax ao quadrado não é a mesma coisa que a ao quadrado x. Aí você vai dizer assim, mas professor, as letras não são as mesmas? É, as letras são as mesmas. Só que essas letras, ó, elas têm expoentes. E esses expoentes, eles não são iguais. Aqui eu tenho a elevado a 1 e x elevado a 2. Já no outro termo, ó, eu tenho a elevado a 2 e x elevado a 1. Veja que é diferente. Então, esses termos eles não são semelhantes. A mesma coisa nesse de baixo, ó, 3x ao quadrado. Aqui o x está ao quadrado. E aqui, ó, 5x. O x não está ao quadrado. Então, eu não tenho termos semelhantes olhando desse jeito. Por quê? Porque a configuração das letras não é igual. E para os termos serem semelhantes, como a gente viu antes, é necessário que eu tenha a mesma parte literal. Vamos entender então como é que a gente faz adição e subtração desses termos algébricos. A primeira coisa importante para a gente entender aqui é que a gente só faz adição e subtração quando os termos eles são todos semelhantes. Então, eu só vou conseguir fazer adição e subtração se eu tiver todos os termos semelhantes. Se eu não tiver todos os termos semelhantes, eu não vou conseguir fazer adição e subtração. Então, essa é a primeira coisa importante. Agora, outra coisa importante. Quando a gente vai fazer adição e subtração, a gente soma ou subtrai os coeficientes. Então, é fundamental entender isso. Eu não vou fazer conta de qualquer jeito. Eu vou fazer conta somente com os coeficientes. Então, eu vou somar ou então eu vou subtrair os coeficientes.
A parte literal você conserva, é bem simples. Então, a parte literal você não vai fazer nada com ela. Se ela for igual, ou seja, se eu tiver termos semelhantes, quando eu for fazer conta, eu vou somar os coeficientes e a parte literal eu vou simplesmente repetir, vou conservar. Então, vamos dar uma olhada nesses exemplos. Olha só, ó. Aqui eu tenho 2x, 5x, 7x e 9x. Todos os termos eles são semelhantes. Por quê? Porque todos têm a mesma parte literal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes. Eu vou fazer isso por partes. Olha só, os positivos daqui, ó, 2 mais 5 dá 7, mais 7 dá 14. Então, positivo eu tenho 2x, 5x e 7x. Quando eu somo isso, eu tenho 14x. Agora, os negativos, ó, negativo eu só tenho o 9. Então, negativo eu tenho 9x. E agora, o que é que eu faço? Eu diminuo. Como eu tenho 14 positivo, o meu resultado vai ser positivo. 14 tira 9, fica 5. E aí eu tenho 5x. Veja que é bem simples você somar ou diminuir, né? Porque somar e diminuir praticamente dá no mesmo aqui. Olha outro exemplo, ó. Olha os positivos. Eu vou olhar logo os positivos. Vejam primeiro que todos são semelhantes, ó. A ao quadrado, a ao quadrado, a ao quadrado, a ao quadrado. Então, vamos somar os positivos. 8 positivo com 2 positivo vai dar 10 positivo. Então, positivo eu tenho 10a ao quadrado. Lembra, a parte literal você repete. Então, 10a ao quadrado. Agora, negativo, eu tenho 5 e tenho 8. Somando os negativos, 5 com 8 vai dar 13. Então, eu tenho 13 e repete a parte literal, 13a ao quadrado. Como que eu faço agora? Eu diminuo. Olha que agora o negativo é maior do que o positivo. Então, o resultado vai dar negativo. 13 tira 10, né? Porque o 13 é maior do que o 10. 13 tira 10, fica 3. Então, meu resultado aqui vai ser 3. E a parte literal eu conservo, eu repito, 3a ao quadrado. Então, aqui, mais um exemplo resolvido. Deixa eu mostrar, então, mais esses exemplos para vocês. Olha para cá, ó. Aqui a gente tem um exemplo um pouco maior. Observem que todas as letras são iguais, ou seja, todos os termos são semelhantes. Isso não acontece sempre, tá? Mas a gente vai ver os exemplos onde isso não acontece para entender como faz quando nem todos os termos eles são semelhantes. Vamos marcar então os positivos, ó. 3m, 5m, 7m, mais 1m aqui e mais 4m. Esses termos eles são todos positivos, olha para cá. 3m mais 5m dá 8m, 8m mais 7m dá 15m, 15 mais 1 daqui é 16, 16 mais 4, né? Dá 20. Não precisa estar somando, contando m, conta só os números. Ó. 3 mais 5, 8, 8 mais 7, 15, 15 mais 1, não esquece que aqui tem 1, tá? 15 mais 1, 16, 16 mais 4, 20. Então, positivo, você tem mais 20m, né? Negativos, vamos dar uma olhada então nos negativos, são os que sobraram aqui, olha só. 9m, 11m, 2m e 1m. Quanto dá isso? Ó? 9 com 11 dá 20. 20 com 2 é 22. 22 com 1, 23. Então, somando os negativos, de novo, 9 com 11 dá 20. 20 com 2 é 22. Com 1, 23. Então, negativo aqui, menos, né? 23m. O que é que eu faço aqui agora? Diminuo, né? Então, lembra, na hora de diminuir, eu escrevo o sinal do número maior. O número maior é o negativo. E aí eu diminuo. 23 tira 20, fica 3. Então, o resultado menos 3m. Vamos fazer essa última, então. Observem que todos os termos eles são semelhantes. Eu tenho nx ao quadrado em todos, tá?
bem tranquilo de você perceber. Vamos somar primeiro os positivos e depois a gente vai somar os negativos. Vamos marcar aqui, ó, positivo. Eu tenho 7, tenho 4 que dá 11, 11 mais 7 de novo dá 18. Aqui tem 1, né? Positivo. Eu vou ter 19. Então, de novo, ó, 7 mais 4 dá 11. 11 mais 7 dá 18. 18 mais 1 daqui, 19. Então, positivo. Eu tenho 19. Não esquece de repetir as letras. É nx ao quadrado. E agora vamos olhar os negativos. Negativo aqui eu tenho menos 2, menos 1, né? Lembra que aqui tem 1, menos 6 e menos 10. Então, fazendo conta, olha só. 2 com 1 daqui, 3. 3 com 6 dá 9. 9 com 10 dá 19, né? Então, negativo, a gente tem 19 nx ao quadrado. Bom, qual é a conclusão daqui? Um positivo e um negativo igual dá zero, né? Então, aqui, quando eu diminuir, posso cancelar esse com esse e o resultado é zero, tá bom? E aí, quando é zero puro, né? Porque eu cancelei os dois termos simples, o resultado é zero. Zero sem letras, sem acompanhamento nenhum. Eu não preciso dar letras mais aqui porque eu cancelei os termos. Deixa eu mostrar então para vocês essas duas expressões onde nem todos os termos algébricos eles são semelhantes, para a gente entender como faz num caso como esse. Como que eu vou somar e diminuir aqui? Observe que eu tenho termos que têm A e eu tenho termos que não têm A. Então, a melhor coisa para você fazer aqui é você organizar esses termos primeiro, antes de você fazer conta. Não é obrigatório que você organize, mas se você organiza, você tem normalmente um caminho mais fácil, por exemplo. Olha os termos que tem A, são 2A mais 3A e menos A. Então, você organizou esses termos, você já sabe que isso daqui é uma coisa e o restante é outra coisa. Vamos entender isso, olha lá. Mais 5 são os outros, ó. Menos 9 e mais 1. Observe que uma forma de você entender isso é você perceber que você tem termos de duas naturezas. Esses termos que tem A, eu vou resolver eles com eles mesmos. E esses termos que não tem A, que são os 5, 9 e 1, eu também vou resolver eles com eles mesmos. E aí eu vou ter dois resultados. Aqui é bem fácil, ó. 2 mais 3 dá 5, 5 tira 1 daqui, né? Fica 4. Então, na parte que tem A, eu tenho 4A. Esse daqui é o resultado disso. Agora, na parte que não tem A, acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho 5 mais 1 dá 6. Positivo, ó. 6 positivo, tira 9, né? Fica menos 3. Espero que você tenha entendido isso, ó. 5 mais 1 dá 6, 6 positivo. Quando eu tiro 9, fica menos 3. Então, 4A menos 3. Aí você vai dizer assim, e agora eu posso diminuir? Não, não pode. Você não pode diminuir um termo que tem letra com um termo que não tem letra. Nem pode diminuir ou somar um termo que tem letra com um termo que tem outra letra diferente, tá? Então, o resultado aqui é 4A menos 3 e só. Olha para cá, ó. 3x, 2y, 5y. Tá vendo que eu tenho termos de natureza diferente? Então, o que é que eu faço para resolver isso daqui? Primeira coisa, o melhor a fazer é você organizar os termos. Então, eu vou organizar os que tem x, ó. 3x... Depois, menos x. Depois, menos 2x. Pronto. Esses são os termos onde aparece o x. Observa aqui, ó. 3x, menos x e menos 2x. Pronto. Agora eu vou organizar os y. Onde é que eu tenho o y? Mais 2y. Onde mais? Mais 5y. E menos 8y. Pronto, organizei os x e organizei os y. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver isso. Vou resolver em partes, como as que eu fiz antes. Olha só.
No x, observa quanto dá os positivos. Só no x, ó. Vou fazer um quadradinho aqui para marcar só os que tem x, para ficar mais fácil de a gente entender. E aqui também só os que tem y, para ficar mais fácil de a gente entender. Então, ó, nos que tem x, eu vou somar os positivos. Observa aqui o que é positivo. E você vai ver, positivo só tem esse, né? Então, positivo, 3x. Agora, negativo, eu tenho 1 e tenho 2. 1 com 2 dá 3x. Então, 3x positivo, 3x negativo. Agora, vamos olhar o y. Observa o que eu tenho no y. Ó. Positivo, ó. O que é que eu tenho de positivo no y? 2 mais 5. Certo? Então, isso daqui dá 7y. Olha o que eu tenho negativo, 8y. Pronto, agora eu vou fazer conta. Ó. 3x, quando eu tirar 3x, eu vou diminuir isso daqui, vai dar 0, né? Então, com esses dois eu não preciso contar, porque o resultado de 3x menos 3x é 0. Agora, 7y tirar 8y, vou diminuir. E quando eu diminuo, fica o sinal do número maior. Então, o resultado disso é menos, porque o 8 é maior do que o 7. 8 tira 7, fica 1. Então, menos 1y. Lembra que o 1 eu não preciso colocar? Então, menos 1y. Ou menos y, como está aqui. Vamos continuar. E aí, nessa sequência, nós vamos falar de multiplicação. Multiplicação, assim como adição, também é bem simples de a gente fazer. Como que eu faço multiplicação? A primeira coisa para você entender na multiplicação é que não é obrigado que você tenha termos semelhantes. Você pode multiplicar ou você pode dividir, mesmo que você não tenha termos semelhantes. Somar e subtrair, não. Então, quando eu vou somar, quando eu vou subtrair, eu só posso somar ou subtrair se os termos são semelhantes. Mas quando eu vou multiplicar, não. Quando eu vou multiplicar, eu posso multiplicar termos que não sejam semelhantes. Primeira coisa aqui, então, como que eu multiplico? Primeiro, eu multiplico os coeficientes. Então, quando eu vou multiplicar, eu multiplico os coeficientes. É importante entender isso. Como que eu faço, então, o restante da multiplicação? A parte literal, eu simplesmente vou repetir essa parte literal. Agora, eu vou repetir seguindo um certo critério. Aquelas letras que estão repetidas, por exemplo, aqui eu não tenho letra repetida, tá? Mas aqui, ó, eu tenho letra repetida. Então, as letras que estiverem repetidas, o que eu vou fazer? Eu vou somar os expoentes dessas letras que forem comuns. Então, é importante entender isso. Então, os expoentes das letras que forem comuns, a gente vai somar. Vamos dar uma olhada, então, para ver como que eu faço isso. Ó. Aqui eu tenho 2, 3 e 5. A gente viu aqui, ó, multiplica os coeficientes. Então, fazendo a multiplicação, eu tenho o seguinte, ó, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Então, multiplicando os coeficientes, eu vou ter 30. E as letras? Atenção para as letras. Ó, eu tenho 3 letras diferentes. Então, o que eu faço com as letras? Eu repito as letras, eu repito a parte literal. Mas como assim? Eu tenho A, tenho X, tenho Y. O ideal é que você repita em ordem alfabética. Então, você coloca A, X, Y. De preferência, em ordem alfabética. Mas se você colocar XAY ou YAX, isso daqui não faz diferença. Mas fica mais bonito se ficar desse jeito. Vamos dar uma olhada na próxima. Ó. Eu tenho menos 4, tenho 3 e tenho menos 5. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, eu multiplico os números. Menos por mais e por menos vai dar mais. E aí, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5 é 60, né? Então, eu tenho 60. Lembra que o sinal deu positivo. Não sou obrigado a colocar. Agora, vamos para as letras. Ó. Atenção aqui. Ó. A primeira letra que eu tenho é o A. Então, vou escrever o A. O A, gente, ele aparece mais de uma vez. Quantas vezes o A aparece? Aparece uma vez aqui e aparece uma vez aqui. Por que eu estou dizendo uma vez aqui e uma vez aqui? Porque esse A,
ele está aparecendo exatamente uma vez aqui e uma vez aqui. Então, o que eu faço? Eu junto isso e escrevo que o A está elevado a 2, ou seja, o A apareceu duas vezes. E aí, para indicar duas vezes, eu digo A elevado a 2, porque é uma multiplicação, tá? Quando eu estou multiplicando, por exemplo, 2 vezes 2, eu não posso escrever isso como se fosse 2 ao quadrado. Quando eu estou multiplicando 3 vezes 3, eu não posso dizer que isso daqui é 3 ao quadrado. Então, é a mesma coisa com as letras. Se eu faço x vezes x, eu posso dizer que isso daqui é x ao quadrado. Se eu faço a vezes a, eu posso dizer que isso daqui é a ao quadrado. E aí depois, por exemplo, se eu quiser fazer a ao quadrado vezes a, eu vou poder dizer que isso daqui é a ao cubo, que é o que vai acontecer aqui agora. Vamos dar uma olhada. Ó. Então, o a tinha aparecido uma vez aqui e uma vez ali, então o a ficou ao quadrado. E o x? O x apareceu uma vez aqui, ó, uma vez, e aqui duas vezes. Então, como o x apareceu uma vez e duas vezes, a gente conta x elevado a 3. Ou seja, nós estamos fazendo o que está escrito aqui na regra. Somamos os expoentes das letras que forem comuns. Então, aqui, como eu tinha a e a, eu somei, ficou a elevado a 2. E como eu tinha 2 e 1, eu somei, ficou x elevado a 3. É bem tranquilo isso. Vamos ver mais dois exemplos. Nesse exemplo aqui, vamos dar uma olhada. Ó. A única letra que eu tenho é o x, então você já entendeu, eu vou precisar somar expoentes. Olha para cá, então, ó, eu tenho 1 vezes 3 vezes 5. 1, porque aqui na frente, né, quando eu não tenho um número, a gente viu que é 1. Então, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 5 é 15. E o jogo de sinal? O jogo de sinal é menos por menos dá mais, por menos dá menos. Então, menos 15. E o x? Olha o x, ó, apareceu 5, 2 e 1. Juntando tudo, 5 com 2 dá 7, com 1 dá 8. Então, 15x elevado a 8. Nessa próxima, jogo de sinal, ó, só tem um menos, então o resultado vai dar menos. Vamos fazer a multiplicação. Nesse caso, é melhor que a gente simplifique primeiro e depois multiplique, né? Porque eu tenho multiplicação de fração. Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso cancelar esse 5 de cima com esse 5 de baixo. Eu posso cancelar esse 2 aqui em cima, ó, com esse 2 aqui embaixo. E eu posso cancelar esse 3 aqui em cima. Esse 3 aqui embaixo com esse 3 aqui em cima. Como eu cancelei tudo, você lembra que se eu cancelo na multiplicação, sobra 1 no lugar, né? Então, se sobrou 1, eu vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E 1 eu não preciso escrever. Então, eu só preciso escrever as letras. Como eu só tenho x e y, na ordem alfabética, primeiro vem o x. Então, o x está elevado, ó, 1, 2, dá 3, né? O x está elevado a 3. E o y apareceu uma vez aqui e duas vezes aqui. Então, o y também está elevado a 3. O resultado aqui é menos do jogo de sinal. X elevado a 3, y elevado a 3. Os números eu cortei. Gente, se eu tivesse multiplicado, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30, eu ia cortar esse 30 que dava em cima com 30 que dava embaixo. Porque, ó, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Embaixo também dava 30. Então, 30 sobre 30 ia dar 1, né? Que é o 1 que você está vendo aqui na frente. Ou que pelo menos você sabe que está aqui na frente. Vamos falar então de divisão para a gente ter uma ideia de como faz aí as 4 operações. A gente já viu adição, subtração e multiplicação. Vamos fechar então falando de divisão. E aí depois a gente vê alguns exercícios para a gente fechar essa aula. Vejam só, a divisão de alguma forma ela é semelhante à multiplicação. Primeiro porque eu não preciso ter termos semelhantes
para eu fazer uma multiplicação, e eu também não preciso ter termos semelhantes para fazer uma divisão. Dito isso, então, vamos para as diferenças. Quando a gente vai dividir, a primeira coisa aqui, ó, nós dividimos os coeficientes. Então, na hora de dividir, eu vou dividir os coeficientes. E assim como na multiplicação, eu vou repetir a parte literal. Então, é importante isso. Além de dividir os coeficientes, eu vou repetir a parte literal. Agora, duas diferenças aqui. Primeira, eu cancelo os termos literais, tá? Que forem iguais. Então, se eu tenho termos literais iguais, eu vou cancelar. E se eu tiver letras que são comuns, eu vou subtrair o expoente. Vamos tentar ver isso na prática. Então, vamos lá. Eu tenho 20mx dividido por 5x. Então, a primeira coisa que eu aprendi aqui, ó, dividimos os coeficientes. Então, vou dividir 20 por 5, né? Dá 4. Então, aqui eu tenho 4. Segunda coisa, então, eu vou repetir a parte literal. Agora, repetir a parte literal de que forma? Eu vou cancelar os termos que forem iguais. O que é que tem de igual aqui, ó? O x, por exemplo, é igual nesse primeiro termo e é igual nesse segundo. Então, eu posso cancelar esse x que é igual. O que mais? Vou subtrair os expoentes das letras que forem comuns. É exatamente por isso, tá? Porque quando eu subtraio, por exemplo, aqui tem x elevado a 1. E no outro também tem x elevado a 1. Então, quando eu estou dividindo isso, que eu subtraio os expoentes, então isso daqui dá x elevado a 0. E a gente viu, estudando potência, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu não preciso escrever 1, né? Porque o 1 nunca se escreve aqui. Então, simplesmente eu cancelo esses termos, porque são as letras que são iguais. O m sobrou ali, então eu conservo esse m. Repito a parte literal, ou seja, repito aquela parte literal que eu tenho de sobra. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Jogo de sinal, menos por menos dá mais. 40 dividido por 8 dá 5, né? Então, mais 5, eu não sou obrigado a escrever o mais. 5. Agora, vamos dar uma olhada nas letras, ó. Eu tenho A, que é comum, e tenho X, que é comum. Então, nas letras que são comuns, elas não são iguais. Não é como esse X que estava aqui no primeiro exemplo, que era exatamente igual e eu simplesmente cancelei. Quando eles não são iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair, ó, subtrair os expoentes das letras que forem comuns. Então, ó, A elevado a 3 e A elevado a 1 aqui, ó. A elevado a 3 e A elevado a 1. Então, eu subtraio, diminuo. Repito A. 3 daqui, tira 1 dali, fica 2. Então, A ao quadrado. A mesma coisa no x, ó. Tenho x elevado a 2 e x elevado a 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair esses expoentes. 2 daqui menos 1 daqui, fica 1. Então, vai ficar x elevado a 1. Aí, esse 1 eu não preciso escrever, tá? Porque o x ele é elevado a 1 se o 1 não aparece. Então, aqui 5a ao quadrado x, entende isso. Eu não sou obrigado a escrever o expoente 1. E se eu escrever, não fica errado, tá? Não está errado. Mas evita, tá? Porque fica mais bonito se você não escreve. Vamos finalizar, então, falando mais de redução de termos semelhantes, de simplificação de expressões algébricas, quando eu tenho termos de naturezas diferentes, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo gigante, ó. 3a mais 2b menos 5c mais 2a mais 7b menos c. Bom, esse exemplo inteiro aqui, a gente vai mostrar para vocês como reduz expressões desse tipo, deixando aí a expressão simplificada. É importante que você lembre, né? Então, na hora de somar, isso daqui é a parte mais importante para a gente agora, somar e diminuir, porque na próxima aula a gente vai ver a equação, e aí quando a gente estiver vendo a equação, a gente vai precisar fazer bastante isso.
Quando eu vou somar ou diminuir, eu somo ou diminuo termos que são semelhantes. Então, aqui, ó, o que é semelhante? Eu vou anotar aqui na primeira faixa os que tem A. Então, 3A. Quem mais tem A aqui? 2A. Vamos escrever 2A. Quem mais tem A? Mais 4A. Menos 9A. E aí a gente não tem mais termos com A. Então, 3A, 2A, 4A, menos 9A. É bom que você marque esses termos para você não correr o risco de contar com eles depois, tá bom? Então é importante que você faça isso. Vamos contar agora os que tem B. Vou fazer a marcação aqui em cima. Mais 2B, mais 7B, menos 13B e mais 7B. Vamos organizá-los então. Mais 2B, mais 7B. Se você tem eles marcados, dificilmente você vai se atrapalhar aqui na hora de organizar. E por último aqui mais 7B. Bom, eu ainda tenho os termos com C, né? Não estão marcados aqui, mas são só eles que faltam, então vou anotar aqui, ó, menos 5C, menos C, mais C e mais 4C. Ficou um pouquinho apertado aqui, mas aí esses são os termos que tem C. Vamos então fazer conta aqui. Eu vou fazer duas contas em cada um. Primeiro eu vou somar os positivos e depois eu vou somar os negativos e por último a gente diminui. Então, ó, no A eu tenho positivo 3, 2 e 4. Juntando isso, 3 mais 2, 5 mais 4 dá 9. Então, no A, positivo tem 9A. E negativo no A, bom, negativo no A só tem esse menos 9A. Então, aqui eu tenho 9A positivo com 9A negativo. Se você quiser, você já cancela isso, né? 9A positivo com 9A negativo dá 0. Agora, vamos olhar no B. Olha só, no B eu tenho 2B, 7B e 7B. Então, esses três são positivos. Então, positivo aqui no B, eu tenho 2 mais 7 dá 9. 9 mais 7 dá 16, né? Então, positivo 16B. Agora, vamos ver os negativos de B. Só tenho 13. Então, menos 13B. E vamos para o C. Olha para o C. Ó. Positivo eu tenho 1, né? Porque aqui é 1, né? 1C e 4C. 1C com 4C dá 5C, né? 1C mais 4C. Então, positivo no C eu tenho 5C. E negativo no C, ó, negativo eu tenho 5C e 1C. Então, 5C com 1C, negativo vai dar 6C. Então, entende aí, ó. 5 daqui com 1 daqui. Estou falando dessa parte, ó. Negativo no C. 5 com 1 dá 6. Então, negativo 6. Positivo, ó. 1 com 4. Aqui, ó. Dá 5, né? Então, positivo 5, negativo 6. Vamos, então, reduzir, ó. 9A com 9A. 9A positivo com 9A negativo vai me dar 0. Então, aqui eu posso cortar. 16 positivo tira 13, vai ficar positivo. Então, isso daqui vai dar 3. 16 tira 13, fica 3, vai dar 3B. Positivo e negativo. Então, eu vou repetir o sinal do maior. Aqui é um negativo, né? Porque o 6 é maior do que o 5. 6 tira 5, fica 1. Então, isso daqui fica 1C. 3B menos C é o meu resultado para essa expressão algébrica aqui. Vamos ver mais dois exemplos. Aqui eu tenho, primeiro, um exemplo que tem parênteses. E aí, quando eu tenho um exemplo com parênteses, como que eu faço isso? Bom, para tirar esses parênteses, eu tenho que fazer multiplicação, tá, gente? Então, aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes x. 3 vezes 1. Eu vou distribuir a multiplicação entre esses termos. Então, ó, 3 vezes x é 3x.
Aí você vai dizer assim, por que que é 3x? Pelo seguinte, aqui eu não tenho parte literal comum, né? Então eu só tenho 3, que é um número, com o x. Então o que é que eu faço? Eu multiplico os coeficientes, é 3 vezes 1, que dá 3, e repito a parte literal, então 3x. Aqui não, ó, 3 vezes menos 1, você faz jogo de sinal, mais por menos é menos, 3 vezes 1 é 3. E você segue a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Mais de fora por mais de dentro é mais, 4 vezes x é 4x. É o mesmo raciocínio que eu já usei antes, ou seja, eu vou multiplicar esse 4 pelo 1 que tem aqui, dá 4. E eu vou acrescentar o x, né? Porque não tem com quem fazer conta nesse x. A não ser que tivesse um x aqui fora. Então, se tivesse um x, eu ia multiplicar esse x pelo outro x e ia ficar x ao quadrado. Não é o caso. Então, eu fiz 4 vezes x, deu 4x. Agora, eu vou fazer 4 vezes 5 aqui. Faço o jogo de sinal. Mais por mais é mais. 4 vezes 5 é 20. Continua. O 3x está sozinho, então eu vou repetir esse 3x. E vou para os parênteses aqui. Ó. Mais por mais vai dar mais. 7 vezes x é 7x. De novo, ó, mais por mais vai dar mais. 7 vezes 2 é 14. E atenção aqui agora, eu vou fazer menos, que tem aqui por mais, né? Porque antes do x tem um mais, não esquece. Então, menos por mais vai dar menos. 5 vezes 1x vai dar 5x. E vou fazer menos aqui do 5 por menos. Menos por menos vai me dar mais. 5 vezes 6 é 30. Bom, e o mais 1 está ali separado. O que é que aconteceu aqui? Eu tenho uma expressão algébrica com vários tipos de termos. Eu tenho os termos com x e tenho os termos com números. Eu vou então separar esses termos para a gente fazer conta depois. Depois eu faço aqui uma conta só e a gente reduz. Ó, os termos com x, vou marcá-los aqui. Eu tenho 3x, eu tenho 4x, eu tenho 3x de novo aqui, 7x, 5x e só, né? Esses são os meus termos com x. Bom, vamos agrupar esses termos. Então, organizando aqui, não é obrigado que você organize, tá? Dá para fazer conta sem organizar, mas vamos organizar porque fica mais simples. O objetivo é deixar as coisas simples aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente aprende a fazer conta direto, tá? Mas não é o objetivo ainda aqui. Então, ó, 3x mais 4x menos 3x mais 7x e menos 5x. Então, esses são nossos termos com x. Os que não têm x, vamos anotá-los aqui logo na frente. Menos 3 mais 20 mais 14 mais 30 e mais 1. É sempre importante que você olhe se estão todos. Muito importante você ter certeza de que todos estão aqui, tá? Então agora vamos fazer conta. Olha, eu vou deixar as coisas simples aqui para a gente. Positivos, ó, eu tenho 3 mais 4, 7 mais 7, 14. Então, positivos, estou falando no x. Então, positivo no x, vou anotar aqui, eu tenho 14x. E negativo no x, eu tenho 3 e 5, dá 8x. Então, 8x negativo. Nos números, a mesma coisa, ó. Os positivos são 20, 14 e 30. Só somar tudo isso, ó, dá 64, né? Então, os positivos aqui nos números, 20, 14 e 30, 64.
mais um ainda ali, 65. Então, positivo, 65. Negativo, nos números aqui, sem o x, só o 3. E agora você diminui, vou escrever a resposta aqui na frente, tá? Que estou com um pouco de espaço. O que é que eu tenho então? 14x tira 8x vai me dar um resultado, né? 14 tira 8 fica 6. Então eu tenho 6x, 65 tira 3, fica 62, sinal do maior. Então mais 62, 6x mais 62. E aí lembra, você não pode mais mexer nessa conta, quer dizer, eu não posso tentar somar, ou se for subtraindo, eu não posso tentar subtrair. Agora, se for multiplicando ou dividindo, a gente já viu, é outra história, né? Nós vamos trabalhar um pouco mais com essas contas onde a gente soma e subtrai. Vamos ver esse último exemplo aqui para a gente ir para os exercícios. Vejam só, nesse exemplo aqui eu tenho fração. E aí eu tenho adição e subtração com fração. A melhor forma é você tirar o MMC. Aqui, gente, vocês podem fazer de duas formas diferentes. Vocês podem tirar o MMC de forma separada, ou vocês podem tirar o MMC de todo mundo junto. Aí é com vocês, tá? Vocês decidem isso. Bom, eu vou tirar o MMC somente da parte que tem x e y. O 7 já está aqui sozinho, ó. Você está vendo que todo mundo tem x ou todo mundo tem y, menos o 7. Então, o 7, como está aqui sozinho, eu não vou ter com quem somar, né? Porque o 7 nem tem x, nem tem y, então eu não vou ter com quem somar esse 7. Ou seja, eu não vou precisar fazer conta com ele, no final ele vai sobrar do jeito que está aqui. Eu vou tirar o MMC somente da parte que tem x e y, e aí eu não vou tirar separado, eu vou tirar junto. O MMC de 2, 4, 5 e 3. Vamos ver quanto dá isso. 2, 4, 5 e 3. Tirando o MMC disso, a gente tem, dá por 2, né? Tem número par aqui, então 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 5 não dá por 2, você repete. 3 não dá por 2, você repete. Bom, ainda dá por 2. Então, como ainda dá por 2, aqui ó, já é 1, fica. 2 dá por 2, dá 1. 5 e 3 a gente já viu que não dá por 2. O próximo número primo depois de 2 é 3. Tem um número aqui que dá por 3. Então, aqui vai dar 1, 1. 5 não dá por 3. E 3 por 3 dá 1. Bom, não dá mais por 3. O próximo número primo depois de 3 é 5. Bom, dá por 5. Então, aqui vai dar todo mundo igual a 1, né? E aí, o MMC, basta que eu multiplique aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, 60 é o meu MMC. O que eu vou fazer, então? Vou passar aqui um tracinho e vai ficar 60. Atenção aqui, ó. Você divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. Então, fazendo conta aqui, eu tenho o seguinte, ó. 60 dividido por 2 é 30. 30 vezes 3x dá 90x. Lembra? 30 vezes 3 é 90 e eu só vou acrescentar o x, 90x. Atenção, ó, sinal de menos. 60 dividido por 4 dá 15, né? 15 vezes 5 é 75. Então, aqui vai ficar 75 e a letrinha é y, 75y. Sinal de menos. Mesma coisa, 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 2x é 24x. E por último, nesse termo aqui, sinal de mais antes, eu tenho, ó, 60 dividido por 3 é 20. 20 vezes 2y. 20 vezes 2, você sabe, é 40. Então, 40y. E por último, aqui sozinho, né? Eu não vou tirar o MMC com ele, eu já disse, porque ele está sozinho. Não vou fazer conta com esse 7 em momento nenhum.
eu tenho mais 7. Bom, gente, aqui, ó, se eu olhar, eu nem vou organizar porque não precisa. Os termos com x são 90 menos 24, né? Então, 90 tiro 24, eu vou ter o número que acompanha o x, o coeficiente. A mesma coisa com o y, eu tenho 75 negativo e 40 positivo. Basta fazer, então, essas contas. Vamos fazer de forma fácil. 90 você tira 20, fica 70, né? Você tira 4, fica 66. Então, 90x menos 24x vai dar 66x. Já vou separar a fração, vou deixar 66x sobre 60. Agora vamos olhar o y. Atenção, ó. 75 tira 40. Atenção, porque ó, o 75 é maior do que o 40, então meu resultado vai dar negativo. Porque na subtração eu pego o sinal do número maior, não esquece disso. Então aqui eu já vou separando a fração, aqui embaixo é 60. 75 tira 40. Atenção, 75 você tira 40, fica 35, né? Então aqui eu tenho 35 y sobre 60. E depois mais 7. Esse 7 eu não vou fazer conta com ele. Bom, eu posso deixar assim ou vou fazer o óbvio. Eu vou simplificar essas frações. Quando eu tiro todo mundo junto, um denominador só, normalmente eu preciso simplificar depois. Às vezes uma, às vezes as duas. Quando eu tiro separado, dificilmente eu preciso simplificar depois. Então, simplificando, ó, acompanha aqui comigo. 66 e 60, dá para simplificar isso daqui por 6. Tá bom? Então, simplificando isso por 6, eu vou ter o seguinte. Dividindo por 6 em cima e dividindo por 6 embaixo, eu tenho 66 por 6 dá 11, 11x, 60 por 6 dá 10, né? 11x sobre 10. Agora vamos para o y, menos, atenção aqui, ó, dá para simplificar também. Então, essa fração 35 sobre 60, eu vou conseguir simplificar por 5, né? Então, simplificando isso daqui, ó, dividindo por 5 em cima e dividindo por 5 embaixo. Vamos ver o que é que a gente tem, então. 35 dividido por 5 dá 7, né? Então, eu tenho 7y. E 60 dividido por 5 dá 12. E depois, mais 7. Bom, gente, esse então é o resultado da minha expressão. Veja que eu não tenho mais termos semelhantes. Ó. Eu tenho 11x sobre 10, 7y sobre 12 e tenho o 7. Uma expressão sem termos semelhantes, ela está simplificada. Eu não consigo ir além disso, tá? Essa é a forma mais bonita que ela pode ficar, apesar de ela estar bem feia aqui. Na verdade, a gente vai perceber que essas expressões que têm fração, elas vão tender a ficar feias a si mesmo, mas entende aí, a gente não tem como objetivo trabalhar muito com essas expressões envolvendo fração. Isso não quer dizer que você não precisa saber fazer, é muito importante que você saiba fazer conta com fração, tá? Quando você domina a fração, tem uma boa parte aí da matemática que vai te acompanhar com tranquilidade. Para a gente finalizar, eu separei aqui duas questões para a gente fazer. Então, nessa primeira questão, eu disse assim, expresse algebricamente o perímetro das figuras. Bom, o que é o perímetro de uma figura? O perímetro de uma figura é a soma dos lados dessa figura. Então, o perímetro dessa figura que eu vejo na letra A, é a soma dos lados dessa figura. Bom, a gente viu aí como soma, né? Então, eu vou organizar aqui essa soma e a gente vai chegar no perímetro. Como eu tenho medidas separadas aqui, então eu vou organizar essa soma da mesma forma que eu organizo uma soma. Eu vou organizar essa soma em parcelas. Acompanhe então aqui comigo. Ó. Eu tenho 2x mais 4 aqui do lado esquerdo
eu tenho 2x mais 4, vou escrever aqui, ó, e aí eu vou colocar variável abaixo de variável e o que não é variável abaixo do que não é variável. E eu tenho 5x menos 3 embaixo. E aí eu vou mostrar para vocês que dá para somar assim, bem fácil, ó. 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9. É tudo positivo, então eu posso somar. 2 mais 2 mais 5, eu já disse, dá 9x. Agora atenção aqui nos números, olha só, ó. 4 mais 4 dá 8. 8 tira 3, fica 5. Fica 5 positivo. Por que fica 5 positivo? Porque o 8 é maior. Então, 4 mais 4 dá 8. 8 tira 3, fica 5 positivo. Ainda posso somar além disso? Quer dizer, eu posso somar o 9x com o 5? Não, né? Por quê? Porque eles não são semelhantes. Então, como eles não são semelhantes, eu não posso somar. Então, aqui o perímetro, a representação do perímetro, né? Porque na álgebra a gente faz só uma representação. Esse perímetro tem representação igual a 9x mais 5. Vamos fazer do mesmo jeito, então, essa letra B. Vou armar a conta aqui nesse espaço, olha só. Começar por aqui, ó. 1x mais 5. Então, vamos escrever aqui, ó. 1x mais 5. Como o perímetro é a soma, vamos somar tudo isso. Olha o próximo, é x mais 2. Correndo por ali, o próximo, ó, 2x menos 3. Lembra que você coloca a variável abaixo de variável. 2x menos 3. E o outro é 2x mais 3. Então, aqui 2x mais 3. Vamos somar, então, tudo isso daqui. Então, somando isso, o que é que eu tenho? Olha, acompanha aqui comigo. Ó. Vou começar somando as variáveis. Professor, não é obrigatório começar pelo lado direito? Não, gente. Você soma letra com letra e número com número. Veja que essa parte que tem x, você não vai misturar com aquela. Então, você começa por onde você quiser. Se tivessem 3 termos diferentes, você poderia começar pela esquerda, pelo meio, pela direita. Tanto faz. Então, vou começar aqui, ó, pela esquerda. 1x mais 1x dá 2x, né? 2x com 2x e com 2x, acho que você entendeu, né? Dá 6x. Então, aqui, ó, 6x. Então, 2x mais 2x dá 4x, mais 1x, 5x e mais 1x, 6x. Agora, atenção aqui, ó. Você tem 5 mais 2 dá 7. E 7 mais 3 aqui embaixo, porque também é demais, 7 mais 3 dá 10. Agora, desse 10, você vai tirar 3. 10 tira 3, fica 7. E fica positivo, que é o sinal do maior, né? Então, fica mais 7. Quando eu digo que é o sinal do maior, é porque o maior é o positivo. Porque, ó, 5 mais 2 e mais 3 dá 10 positivo. E 10 você está tirando 3. Você poderia cortar aqui, ó, esse 3 negativo com esse 3 positivo e ficar somente com 5 mais 2, que daria 7. Isso é uma coisa que você pode fazer aqui. Bom, a representação, então, do perímetro para essa letra B é 6x mais 7. Então, aqui a gente tem a representação do perímetro, tanto para o item A como para o item B. Nessa questão 2, eu pedi para você determinar agora a área e o perímetro das figuras que você está vendo aqui. Bom, para resolver essas figuras, a gente vai usar valor numérico. Eu já mostrei para vocês valor numérico na segunda aula dessa sequência de aulas sobre álgebra, né? Então, na aula anterior, eu mostrei valor numérico, uma aula bem curtinha ali, menos de 20 minutos. Eu mostrei valor numérico. Então, para resolver essas duas, eu vou utilizar valor numérico, porque a questão disse assim, ó, sendo x igual a 3. Bom, se o x for 3, vamos relembrar isso. Ó. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Nesse número, eu vou ter 2x mais 6. Vamos calcular, então, quanto dá isso. 2x mais 6, se o x vale 3, vai ser 2
vezes 3, né? Porque 2x é 2 vezes x, então 2 vezes 3 mais 6. 2 vezes 3 mais 6, ó, 2 vezes 3, 6, mais 6 dá 12. Isso quer dizer que esse lado aqui embaixo, ó, vai medir 12. Agora vamos calcular esse lado aqui no lado direito, essa medida 5x menos 7. O caminho é o mesmo, então eu tenho 5x menos 7 e eu sei que o x aqui vale 3, né? Sendo x igual a 3. Aqui, ó. Se o x vale 3, o que eu vou fazer? 5 vezes 3. Os parênteses aqui não são obrigatórios. Menos 7. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 7 dá igual a 8, né? Então, 15 menos 7 dá 8. Isso significa que esse lado aqui, ó, é igual a 8. Bom, como essa figura é um retângulo, o que é que eu tenho? Eu tenho 12 embaixo e 12 em cima. Eu tenho 8 aqui no lado direito e 8 aqui no lado esquerdo. Vamos calcular, então, o perímetro e depois a área dessa figura. Então, o perímetro dessa figura é a soma dos lados. Então, 12 mais 8 mais 12 mais 8. Entende aí, tá? Eu estou somando. 12 mais 8 é 20. 12 mais 8 de novo é 20. Então, quando eu somar tudo isso, o perímetro dá igual a 40. Então, o perímetro é a soma, né? E eu também vou escrever aqui a área. O que é a área? A área, para achar a área, é como achar a área de um quadrado, que eu mostrei já para vocês. É só multiplicar um lado pelo outro. Eu também mostrei para vocês como acha a área de retângulo. A gente estudou geometria, essa coisa de área e de perímetro, no 6º ano. Então, para achar a área do retângulo, é só multiplicar o 12 pelo 8, ou seja, eu multiplico o comprimento pela largura. Então, aqui, ó, a área vai ser 12 da base vezes 8 da altura. Fazendo essa conta, 12 vezes 8 dá 96, né? Então, a área é 96, porque é 12 vezes 8. E o perímetro é 12 mais 8 mais 12 mais 8. A soma dos 4 lados deu 40. Vamos, então, responder essa letra B. Acompanhe aqui comigo porque ela é bem simples. Olha só. O y vale 4, né? Então, se o y vale 4, então esse lado aqui embaixo ele vale 4. Tá? Então, essa medida aqui embaixo é 4. Essa medida aqui, ó, inclinada, é y mais 1. E aí você já deve saber quanto vale, porque y mais 1 vale quanto? Se o y vale 4, y mais 1 é 4 mais 1. Vale 5, né? Então, essa medida vale 5. E falta essa outra aqui. Bom, essa outra eu vou calcular, então, aqui separado. Essa outra é 2y menos 5. Se você está ligado nesse assunto, você já deve saber quanto mede ali, né? O y vale 4, então isso daqui vai ser 2 vezes 4 menos 5. 2 vezes 4 menos 5 dá quanto? Dá 3, né? Então, aqui, essa medida, ó, aqui na vertical, é 3. Bom, eu quero o perímetro e quero a área dessa figura também. Vamos, então, escrever aqui o perímetro e a área dessa figura. Primeiro, o perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro eu posso até escrever assim, ó. É 3 mais 4 mais 5, porque é a soma. 3 mais 4 mais 5. Então, somando isso, o perímetro dá 12, né? Então, o perímetro aqui vale 12. E a área? Como que eu acho a área de um triângulo desse tipo? Isso aqui também é fácil. Se você olhar, esse triângulo ele funciona como se fosse metade de um retângulo. Imagina que eu pego esse retângulo que está aqui, ó, e eu divido ele no meio, assim, ó. Então, esse retângulo dividido no meio, ele vira dois triângulos como esse.
Como que eu achei então a área desse retângulo? Eu não achei fazendo 12 vezes 8, ou seja, eu multipliquei esse lado que você vê aqui, ó, 4, por esse lado que você vê aqui, 3. Então, para achar a área desse triângulo, como ele é metade de um retângulo, basta você fazer 4 vezes 3 e dividir por 2. Então, a área desse triângulo é 4 da base vezes 3 da altura, base vezes altura, dividida por 2. Então, quando eu faço base vezes altura que divido por 2, eu acho a área desse triângulo. Base vezes altura dá 12, dividido por 2 dá 6. Então, a área desse triângulo é 6. Bom, gente, essas eram as questões de álgebra que eu queria trazer para vocês nessa aula. Foi uma aula um pouco longa, tá? Mas uma aula necessária para as pretensões que a gente tem aí no futuro, que é entender direitinho como faz essas adições e subtrações principalmente, mas também ter uma boa noção de como faz multiplicação e divisão com esses termos algébricos, com esses monômios. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, principalmente eu espero que vocês tenham conseguido entender aquilo que a gente se propôs a mostrar aqui na aula. Se você gostou da aula, deixa um like e a gente se encontra então aí um pouco mais adiante para falar mais de álgebra, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.